Olá, pequenos gafanhotos. Sei que vocês devem estar ávidos por conhecimento dentro da parte de gestão, senão vocês não estariam aqui. E eu vou tentar falar um pouquinho para vocês com a minha experiência de 21 anos de pós-graduada em medicina, né, como ortopedista que sou, e também com 12 anos de experiência em empreendedorismo e um pouquinho que as duas MBAs que eu já passei e mais todo o caminho que eu percorri com a minha empresa me deixaram de conhecimento. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as metodologias ágeis, não sei se vocês sabem o que seria isso, e como que isso pode te tornar exponencial dentro do mercado de saúde, que é o mercado onde é que vocês estão inseridos, ok? Então, meu nome é José da Mota, eu sou médico ortopedista, cirurgião de ombro e cotovelo, atual presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica e também sou founder e sou o responsável pela parte de vendas da rede O2 Hiperbárica, que é a minha empresa. Então, vamos começar contextualizando todo o motivo da nossa aula de hoje e o porquê é interessante nós sabermos sobre metodologias ágeis. Hoje nós estamos vivendo em um mundo que nós denominamos de VUCA, né? Exatamente porque ele é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E dentro deste cenário é que nós vamos trabalhar tudo o que nós vamos falar hoje, tá? Então, esse mundo complexo, volátil, incerto e ambíguo, ele nos traz falta de clareza sobre o que nós estamos vivendo, nada mais contextualizado do que o próprio Covid para demonstrar isso para nós. Ele é um mundo volátil, muda toda hora, nada mais atual do que o próprio Covid para nos deixar totalmente malucos e sem saber o que vai acontecer amanhã. Nada mais complexo do que o próprio Covid para poder nos deixar totalmente malucos quando uma pessoa fala uma coisa no Japão, outra fala outra coisa no Brasil, e sempre aquela ambiguidade de clareza, né? Nós não temos ali um caminho tão claro pelo qual nós podemos seguir e concluir o nosso objetivo. Então, o mundo VUCA praticamente a gente poderia listar ali naquele acrônimo COVID, seria um acrônimo totalmente compatível com esse mundo VUCA que a gente vive, né? Mas ele não começou com o COVID, ele começou muito antes disso, e esse contexto fez com que todas as metodologias de gestão migrassem e se aprimorassem. E nós vamos falar um pouquinho hoje do que seria uma gestão mais moderna e atual e que todo médico deveria ter pelo menos noções para que ele seja contextualizado e que mesmo que ele seja só um médico que fosse trabalhar dentro do seu consultório, ele precisa saber disso daqui. Então, isso daqui não é uma informação que o médico não vai utilizar, por exemplo. Então, nós vamos falar o porquê nós devemos ser ágeis. A gente deve ser ágeis porque 37%, por exemplo, de qualquer projeto desenvolvido por metodologias tradicionais, eles são cancelados antes de serem concluídos. Então, é muita coisa. Se a gente for olhar, 50% ou mais deles acabam custando muito mais caro do que foi planejado. E se a gente ainda for olhar a fundo, apenas 16% desses projetos ou menos, eles acabam sendo concluídos e, de alguma maneira, eles foram modificados na sua essência original. Então, quais seriam os benefícios desse método ágil, desse Agile, ou desses métodos que nós vamos depois denominar na sequência? Eles fazem crescimentos exponenciais, sempre acima aí de torno de 40%. Eles colocam a pessoa ou a empresa dentro de um mercado competitivo, em condições de batalha, 30% a 75% vezes mais rápido do que uma metodologia convencional. Eles estimam um aumento de lucro aí acima de 30% do que uma metodologia normal e um aumento de produtividade podendo chegar a 50%. Por quê? Você faz as mesmas coisas em metade do tempo. Então, são metodologias que te transformam numa máquina de fazer coisas rápidas. Ou seja, são metodologias que te trazem filtro diante de tanta informação que nós temos nos dias atuais.
Mas o que que é ser ágil? Ser ágil, por exemplo, é entregar mais rápido alguma coisa? É ter um nível de ansiedade elevado? É ter pressa para poder fazer alguma coisa? Isso é que é ser ágil? Infelizmente, não. Ser ágil não é entregar mais rápido. Ser ágil é simplesmente nós usarmos e termos um mindset, uma mentalidade de que a gente deva economizar tempo, que é o nosso valor, o nosso bem, assim, a nossa moeda mais importante nos dias atuais. A gente deve economizar tempo para poder entregar alguma coisa de valor para alguém. Então, basicamente, ser ágil é você ter um mindset, um pensamento de sempre entregar alguma coisa de valor para alguém e da maneira mais rápida possível. É quase que pensar, nos dias atuais, o oposto do que ser um funcionário que trabalha por um valor fixo e que é obrigado a ficar preso em um local simples e unicamente para poder cumprir um horário. Isso daí é ser ágil, é ser o oposto disso daí. E eles são regidos por 4 valores principais, que nós vamos falar a seguir, e por 12 fundamentos. E quando nós utilizamos isso na nossa prática, seja ela prática clínica, seja ela prática de gestão, seja ela prática esportiva, nós vamos estar aplicando uma metodologia ágil nesse contexto. Nós vamos fazer de maneira ágil. E quais são essas metodologias que nós consideramos hoje ágeis? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Scrum, que seria basicamente a metodologia utilizada para gestão de projetos e gestão de pessoas, como você liderar um time, né? Então, esses são os princípios do Scrum, e ele trabalha com reuniões periódicas curtas, que no livro Sutherland, ele inclusive descreve que são reuniões que se fazem de pé, para que elas sejam produtivas, altamente produtivas. Esses sprints passam por planejamento, por sprints diários que vão literalmente trazer as respostas dos experimentos, né? Eles partam por sprints de revisão desses experimentos, que aí a gente envolve também a opinião dos stakeholders, que seriam clientes, outras empresas, outras pessoas envolvidas no processo, e eles acabam também passando por um backlog de ideias, que vão gerando ideias que passam a ser testadas no futuro. E esse time de Scrum, ele é regido por um Scrum Master, que seria uma pessoa que tem mais experiência sobre o assunto, que vai liderar essa equipe, um responsável por aquele produto, por aquele serviço, que vai coordenar a parte técnica daquilo ali, e outra equipe composta de várias pessoas de características diferentes, que vão entregar esse resultado organizado por esse Scrum Master. Temos uma outra metodologia, talvez a mãe de todas, que seria a Lean, que esse Lean foi descrito por Eric Heinz no livro A Startup Enxuta, e ele basicamente passa por organização ágil dos processos, seja ele numa clínica, seja ele numa indústria, seja ele no mercado, ok? Então, a parte de processos, ela fica restrita à metodologia ágil chamada Lean. E ainda temos mais 2 metodologias, uma de exponenciação e marketing, chamada Growth Hacking, que foi descrito por um Sean Ellis em 2013, tá? E nesse contexto, hoje em dia, a gente já fala também, fora o Growth Hacking, que aborda esses pilares, né, de marketing criativo, uso de informações e dados e tecnologia, nós também falamos um pouquinho sobre o Sales Growth, ok? Então, a gente, como eu disse, fala sobre o time no Scrum, sobre o processo no Lean, sobre crescimento e vendas, e aí, nesse sentido, a gente fala sobre o Sales Growth, que seria descrito por Mark Roberg, que seria o cara responsável pela equipe de vendas da HubSpot, que é uma empresa de CRM internacional famosíssima, né? E essa metodologia é uma metodologia de seleção, de treinamento, tá? E de execução do processo de vendas, sempre todo baseado em métodos quantitativos e análise de dados, já incluso isso dentro do Growth Hacking, que ele utiliza dados, ele utiliza tecnologia e ele utiliza um marketing criativo que faça aumentar a atração para as vendas.
Então, nesse sentido, a gente sempre deve pensar em um planejamento, né? Sempre com metas e com métricas. Nesse planejamento, nós devemos determinar métricas que a gente chama de SMART, né? Faz sentido o nome, são métricas espertas, e onde que a gente deve determinar um objetivo específico, né? O que exatamente você quer com aquela meta. Ela deve ser mensurável, ela deve ser quantitativamente mensurável para poder a gente conseguir escalonar, para a gente conseguir exponenciar essa metodologia. Ela deve ser ágil, atingível, e ela deve ser uma meta realística, né? Então, você não adianta falar assim, eu quero ganhar meu primeiro milhão atendendo num consultório de endocrinologia no próximo ano. Então, isso não é uma meta SMART, porque ela não é atingível. Então, ela deve ser alguma coisa atingível e, de preferência, acima do mercado tradicional, mas atingível. Ela deve ser relevante, ela deve ser uma coisa que traga você de um ponto A para um ponto B. Então, ela deve ser alguma coisa que te faça melhorias enquanto pessoa, enquanto empresa, né? E ela deve ter um prazo determinado para poder ela acontecer, tá? E geralmente a gente ainda acrescenta mais um item que é um responsável por aquela meta, tá ok? E as métricas, elas devem ser todas mensuráveis, quantitativas, de preferência colocadas em um BI, que chama-se Business Intelligence, que seria esse dashboard, onde que automaticamente a gente vai fazendo inputs durante o sistema e esses inputs automaticamente vão alterando esses gráficos, onde que a gente consegue visualmente ter ideia dessas alterações. E baseadas em OKRs, que seriam o quê? Objetivos, chaves e resultados. O que seriam isso? Nós devemos sempre trimestralmente determinar objetivos a serem alcançados com metas SMART, tá ok? A gente deve determinar as alavancas que vão gerar esse crescimento e essa potencialização. Então, a gente deve determinar como que nós vamos fazer isso daí e a gente deve sempre medir esses resultados. E por que que hoje a gente não fala de planejamentos estratégicos de longo prazo, 5 anos, 2 anos, exatamente por causa do mundo VUCA? Uma coisa planejada para daqui 5 anos, com certeza a gente vai mudar a direção, a gente vai pivotar, porque exatamente as coisas vêm sendo muito de maneira veloz, sendo alteradas, e cada vez mais a experiência do cliente é fundamental para essas mudanças. Então, nós vamos ver no decorrer da aula exatamente um pouco sobre isso. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a primeira metodologia do time, a metodologia Scrum, tá? Como que a gente aprende rápido, tá? Geralmente, a metodologia Scrum utiliza uma outra metodologia antiga, que vem dentro da qualidade, já descrita por Deming, bem antiga, e que nessa versão do Rodrigo Oliveira, que é um escritor brasileiro, ele fala um pouquinho dessa metodologia, ou desse princípio, que chama-se princípio de Pareto, onde que ele determina a regra do 80-20. Ou seja, com 20% do meu esforço, geralmente eu entrego 80% de resultado. E geralmente é assim mesmo. Quando eu vou fazer alguma coisa muito grande, um sistema operacional grande, por exemplo, 80% dos meus usuários, eles vão utilizar só 20% daquele sistema operacional. Então, dentro dessa metodologia ágil, a gente deve focar em entregar os 20% que são mais utilizáveis pelo usuário. Então, quando a gente utiliza o princípio do Pareto e foca nisso, a gente acaba tendo uma entrega mais rápida e com um índice de satisfação de cliente mais adequado. Então, esses são um dos princípios que regem um time Scrum, uma metodologia Scrum. Geralmente são times pequenos e com várias habilidades diferentes. Então, em um time Scrum, você não pode ter, por exemplo, vamos pensar em medicina para ficar mais fácil, você não pode ter 3 ortopedistas para poder desempenhar toda uma função relacionada ao atendimento de uma clínica. Às vezes é melhor você ter um ortopedista, um cardiologista, um ginecologista. Dessa maneira a gente vai conseguir entregar resultado mais rápido, com um time mais conciso e com habilidades diferentes. Então, ela sempre deve ser pautada em propósito e objetivos claros para toda a equipe. Então, o líder dessa equipe ele não pode esconder os objetivos que ele quer, principalmente de longo prazo. Então, você vai fazer tal coisa porque você vai ter que chegar nesse lugar e você vai utilizar essas ferramentas porque é assim que a gente entende que
vai estar correto. Então, a gente precisa ser bem claro e objetivo na hora de passar essas informações. Conforme eu falei, reuniões rápidas e programadas, geralmente no livro do Sutherland e na minha empresa também a gente utiliza as reuniões de sprint semanais sempre na terça-feira, porque na segunda-feira dá tempo de a gente fazer análise dos dados da última semana para ser entregue dentro dessa reunião de sprint. E ela também tem uma metodologia para acontecer. Então, ela é dividida em uma parte inicial onde que nós contextualizamos, né, e fazemos a revisão das entregas. Depois a gente passa por uma parte onde que nós vamos fazer a programação do que nós vamos entregar e, por fim, a gente faz o que a gente chama de backlog de ideias. A gente vai acumulando novas ideias para a gente começar a testar nas semanas seguintes. Então, conforme eu falei, o backlog de ideias faz parte da metodologia. Ter uma execução rápida, a metodologia ela preza de quanto mais rápido você executa, mais rápido talvez você erre, e mais rápido você errando, você vai aprender, corrigir e, ao mesmo tempo, chegar mais próximo da sua entrega. Nada mais é do que o antigo PDCA, né? Que é planejar, executar, checar e refazer, reprogramar o que estava errado. Porém, essa metodologia é uma metodologia um pouco mais lenta. O que o Scrum fez foi pegar o PDCA e tornar ele um pouquinho mais rápido com essas características que eu acabei de falar. Então, vamos falar sobre os quatro valores da metodologia Agile ou da metodologia Scrum, tá? Então, ela é assim, um dos principais valores, que ela tem que ter mais interação entre os indivíduos do que processo de ferramentas. Então, você desburocratiza. Então, você fala mais olho no olho, você conversa mais com a sua equipe, de maneira a tornar o processo muito mais ágil do que você enviar um e-mail, do que você esperar a resposta do e-mail e assim sucessivamente, tá? Ela deve ser pautada em ferramentas digitais, em softwares que aceleram esse processo, como, por exemplo, o próprio HubSpot que eu citei, é uma ferramenta, é um software de gestão ágil, porque ele consegue fazer automação. A automação seria, por exemplo, o disparo de vários e-mails que vocês recebem, por exemplo, quando vocês procuram na internet alguma coisa, e aí, de repente, você começa a ver propaganda e anúncio daquilo, e daí a pouco alguém de alguma empresa relacionada com aquilo te envia um e-mail. Isso tudo tem a ver com automação e com software. E isso só é possível hoje em dia por conta das metodologias ágeis. Colaboração com o cliente acima da negociação contratualizada. Então, é foco em entregar sempre mais do que você prometeu para o cliente, tá? Gerar valor para esse cliente. Isso é fundamental dentro das metodologias ágeis. Então, conversa olho no olho, utilizar a tecnologia para poder acelerar o processo, entregar mais valor do que o prometido, tá? E adaptabilidade, capacidade de desaprender e aprender novamente alguma coisa de maneira rápida. Por quê? O cliente sempre vai te dar feedback. Se você faz uma metodologia ágil adequada, você vai pegar esses feedbacks da experiência do cliente, como ele é o foco da estratégia da sua empresa, ele é o foco do seu consultório, você vai ter que entregar alguma coisa para ele, e esse feedback que ele está te dando, você não pode ignorar. Você tem que passar ele naquele PDCA e você tem que entender que você precisa modificar a sua postura, a sua atuação. Então, médicos que não conseguem entender isso serão literalmente engolidos pelo mercado e daqui a pouco nem vão mais existir nesse mercado. Quais são os 12 princípios ágeis? A gente falou dos valores, então aquilo ali são coisas marcantes, e agora a gente vai falar dos princípios. Basicamente, os princípios remetem àqueles 4 valores. Então, satisfaça o seu cliente até mais do que foi prometido. Aceite mudanças, tenha capacidade de adaptabilidade, ou coachability, do inglês, que é a capacidade de aprender e executar rápido aquilo. Entregas frequentes, nunca pare de entregar para o seu cliente, tá? Não entregue tudo, não fique fazendo para poder entregar no final. Vá dando pequenas entregas dentro daquele princípio do Pareto, né? Vá entregando sempre alguma coisa que ele pode ir interagindo e te dando feedback para você melhorar.
Trabalhe sempre em conjunto, ninguém mais faz nada sozinho, equipes transdisciplinares, trabalhe com colegas de outras áreas, trabalhe com colegas de outras especialidades, trabalhe em equipe, aprenda a trabalhar numa equipe ágil, faça reuniões, converse olho no olho, passe as informações mais claramente possíveis, o óbvio tem que ser dito, confie e apoie, conversa face a face, softwares funcionando para que você consiga fazer agilidade, automação nesse processo, elimine papéis da sua vida. Desenvolvimento sustentável, isso tudo só vai acontecer se você conseguir gerar resultado financeiro, então precisa ser sustentável. Atenção contínua, nível de atenção contínua, sempre preparado para a guerra, sempre preparado para poder escutar e adaptar de maneira mais rápida possível. Mantenha sempre a simplicidade, não coloque fórmulas ou processos muito burocráticos e muito longos. Times auto-organizados, tenha confiança no time que você selecionou e montou. E refletir e ajustar sempre. Essa talvez seja um dos princípios que eu mais gosto, que é refletir e sempre repensar o que você pode ajustar para melhor. Sempre há oportunidade de melhoria. Agora, a gente vindo aqui para o cenário do Lean, que é o cenário de processo. Esse talvez seja o originário de todos os outros processos ágeis, vamos dizer assim. E é como executar de maneira rápida. Passa pelo que a gente já falou no Scrum, porque o Scrum faz times e times rápidos são os que executam rápidos os processos. Então, ele envolve gestão, estratégia, finanças, marketing, vendas, liderança, desenvolvimento pessoal e inovação. Então, basicamente, quando você executa um processo baseado em Lean, você vai estar fazendo toda a parte de gestão cabível de maneira rápida e acelerada, né? Então, como executar rápido? O Lean, ele trabalha com o poder dos pequenos lotes, conforme eu falei, entregas frequentes. Por quê? Ele divide em pequenos lotes, porque quando ele divide em pequenos lotes, ele tem capacidade de mensuração maior. Então, ele consegue aprender mais quando ele faz pequenas alterações. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como funciona isso. Em vez de você mudar todo o sistema de atendimento da sua secretária, você pode, por exemplo, fazer uma pequena alteração e treinar essa secretária para ela fazer a ligação ativamente para o seu paciente quando determinado tempo se passou e que ele esteja próximo de vencer o prazo do seu retorno, por exemplo. Então, ela pode ligar ativamente e você pode mensurar isso em pequenos lotes para saber se isso vai ser, talvez, uma implementação nova que você vai fazer de maneira adequada na sua clínica. Ela trabalha com hipótese de valor, né? Fornece valor para o cliente. Então, o que a gente chama hoje de CX ou UX, né? Que é experiência do usuário, ou experiência do cliente, ou sucesso do cliente, né? Ela é fundamental e o Lean trabalha com isso. A experiência do cliente é o centro de tudo. Todas as grandes empresas e toda pessoa que esteja contextualizada no mundo VUCA, ela foca a entrega do seu cliente. Hipótese de crescimento, como os clientes descobrirão o produto ou o serviço que você presta, né? Então, nesse sentido, a análise de dados e a exponenciação através das metodologias de Sales Growth e de Growth Hacking, elas são metodologias que vão exponenciar e fazer com que o seu cliente tenha conhecimento do que você faz e do que você entrega. Então, é importantíssimo isso para nós. Ciclo de feedback, sempre pensar em construir, medir e aprender. Essa é a metodologia ágil, isso que é importante, todas elas passam por esse processo. Você precisa de ter ciclos de feedback, principalmente dos seus stakeholders, dos seus funcionários, das pessoas que estão no seu mercado, né, concorrentes, inclusive, e mais que nunca do seu cliente. O seu cliente vai te dar a estratégia da sua empresa e ele vai te contar. Só que se você não medir através da ciência de dados, você nunca vai saber. É como se ele estivesse falando para a parede. Então, a gente precisa abrir os ouvidos. O médico precisa entender isso, tá? Então, aprender, ter uma ideia, construir essa ideia, testar essa ideia, conforme eu acabei de dar esse exemplo, medir essa ideia
para poder saber se você tem melhorias a fazer ou não. Então, o MVP, que é o mínimo produto viável, o mínimo viable product, testar, e com esse MVP você não ganha dinheiro. Se você for extremamente perfeccionista no seu MVP, você, além de não aprender, você ainda vai perder dinheiro. Então, o MVP é como se você estivesse pagando para aprender. Então, é importante nós lançarmos produtos e testar metodologias no mercado. E se isso te trouxer um aprendizado, beleza. Depois você vai melhorar e vai exponenciar, e aí você vai ganhar dinheiro. Então, a metodologia Lean, ela trabalha com isso. E quais são os principais motores de crescimento? Quais são as principais alavancas que vão proporcionar, através desses processos ágeis, a gente conseguir aumentar a nossa receita, ou aumentar a nossa produtividade, ou aumentar o nosso número de seguidores? De alguma forma, a gente vai exponenciar alguma coisa. A principal e, para mim, a mais, vamos dizer assim, a mais consistente seria talvez o trabalho das indicações ou dos promotores. Por quê? Uma vez que o custo de adquirir novos clientes ele é extremamente elevado, você investir para captar novos clientes é caro. O que você acha, então, por exemplo, de você pegar um paciente seu que já é seu e você ir cultivando ele, fazendo uma manutenção dele, trabalhando a retenção desse paciente, para poder você ter pouco gasto. Uma vez que esse paciente esteja extremamente satisfeito, ele vai contar para outro e vai indicar outro e vai indicar outro. E esse outro que ele indicou, você custou zero, o seu custo de aquisição desse cliente foi zero. Então, a indicação talvez seja a metodologia mais consistente de crescimento, tá? De alavancagem. Esses clientes leais talvez sejam os clientes que mais gastem com você, porque eles já conhecem a sua marca, eles já te conhecem, eles já sabem que você vai entregar um resultado, então eles estão mais dispostos a pagar mais por aquilo, tá? Uma outra forma não ruim, vamos dizer assim, de crescimento seria o crescimento viral. Aí eu vou trazer uma campanha que foi feita no passado, talvez alguns de vocês nem lembrem, mas a Coca-Cola fez uma campanha brilhante que viralizou no mundo inteiro, que foi colocar vários nomes. E aí as pessoas começaram a colecionar aquelas latinhas com seus nomes, iam atrás dos nomes das pessoas da sua família, e aí com isso eles conseguiram exponenciar o consumo de latinha de Coca-Cola com essa campanha. Então isso viralizou. Viralizou é quando a coisa cresce. É como você se achasse a bala de prata, vamos dizer assim. Você fez alguma coisa que aquilo ali te colocou em exposição, em evidência para muito mais gente, mas muito mais gente do que você imaginava. E isso daí é um crescimento viral. Ele é ótimo também, mas se você não der continuidade na sua viralização, provavelmente daqui a pouco você vai ter uma queda no seu crescimento. Então, por isso que é importante trabalhar também as alavancas e os motores de sustentabilidade. Crescimento pago, ou você faz elevar a sua receita ou você reduz o seu custo. Então, a gente precisa pensar que, de alguma maneira, esse crescimento pago, por exemplo, como hoje temos dentro da metodologia dos advertisements, que são os anúncios no Face Ads e no Google Ads, esses dois hoje são as páginas amarelas do passado, né? Então, é o lugar onde é que a gente anuncia. E esse tráfego pago, esse anúncio pago, também faz você crescer de maneira não orgânica, mas faz você crescer e é uma importante alavanca de crescimento, né? Conforme eu falei, antigamente a gente anunciava nas páginas amarelas e hoje a gente consegue de maneira mais barata anunciar no Google Ads e no Facebook Ads, porque antigamente na página amarela a gente anunciava inclusive para pessoas que talvez nem estivessem preparadas para receber aquele anúncio da sua parte. Então, tinha-se um custo desnecessário. Hoje, com o Google e com o Face, a gente consegue segmentar de tal maneira a população que a gente queira entregar aquele anúncio para que ele seja mais efetivo. Então, sai mais barato. Então, as 3 alavancas de crescimento do método Lean, a gente lembrar: indicação, que é a mais consistente, crescimento viral, que aí depende um pouco de sorte, e tráfego pago ou crescimento pago, tá? De alguma forma. E como que a gente mede isso? É importante lembrar que para a metodologia Lean, sempre o fracasso é um aprendizado, ele não é uma derrota.
Conforme eu falei, as metodologias ágeis são uma questão de mindset, são uma questão de pensamento. Então, é importantíssimo para a gente errar. A gente só aprende, a gente aprende também com acertos, aprende, mas a gente aprende muito mais com erro. Então, se quem erra muito pouco, aprende pouco, e em algum momento isso vai ser prejudicial. Então, fracasso para metodologia Lean é um aprendizado. Então, a gente tem que medir os aprendizados que estamos tendo. Contabilidade para inovação, sempre utilizar aqui outra metodologia da qualidade, talvez antiga, o diagrama de Ishihara, ou o diagrama de espinha de peixe, onde que a gente sempre vai determinar uma causa e efeito. Isso é importante na metodologia Lean, conforme eu falei. A gente vai pegar a causa raiz e vai desmembrar daquele problema onde que poderia ser. Ah, então eu não estou recebendo pacientes. Então, vou desmembrar, por exemplo, secretária, e vou desmembrando o que pode a secretária estar fazendo que não esteja gerando paciente. Vou desmembrar em anúncios. O que esses anúncios não estão fazendo que não estão trazendo pacientes? Vou desmembrar meu atendimento, como que eu estou atendendo que eu não estou gerando valor e segurança para esse paciente. E vou desmembrando financeiro, o que pode estar acontecendo? Eu posso estar tendo um financeiro que possa, inclusive, estar não fazendo cobranças adequadas, tendo muitas glosas, isso daí não está me trazendo dinheiro. Então, eu vou pegar um problema e vou desmembrar nesse diagrama de causa e efeito, e aí, automaticamente, eu vou ir tentando traçar um plano de ação para cada tipo de problema nesse sentido, tá? Estar ocupado nunca foi e nunca será sinônimo de produtividade. A pessoa que está ali sempre ocupada fazendo muita coisa não quer dizer que ela está produzindo. A produtividade ela tem a ver com sua capacidade de agilidade, sua capacidade de entrega, ela não tem a ver com sua capacidade de trabalho. Pessoas que às vezes trabalham demais estão muito ocupadas para ter tempo de executar coisas produtivas, ou, como diz o ditado, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. E isso que acontece hoje com o médico, meu querido. O médico trabalha demais e ganha muito mal, e é muito mal remunerado, e é por isso daí que vocês precisam aprender um pouquinho de gestão, de metodologia ágil. Não adianta mais ficar parado achando que as coisas vão acontecer sozinho, que o paciente vai cair no seu colo. Acabou essa medicina, somos mais de 500 mil de médicos no país, e em pouco tempo esse número vai dobrar. Então, vocês precisam ser diferenciados no mercado. Só 0,8% das pessoas que saem da faculdade de medicina sabem sobre gestão, 1,2% sabem sobre pesquisa. Onde que está a oportunidade? Saiba de pesquisa e de gestão. Para de ficar querendo competir num mercado extremamente povoado de gente. Isso não vai dar certo, tá? O Lean, ele é focado na experiência do cliente, tá? É preciso estar preparado para a mudança de rota com o aprendizado que o cliente vai trazer para você. Ele é sua maior fonte de aprendizado. Então, foca no cliente. O cliente precisa ser ouvido, tá? Cliente com foco de tudo. Isso é o importante. A sua rota não vai ser linear como você planejou. Planejamento ele tem que ser dinâmico hoje. Você não planeja e tenta ficar ali naquela rota. É assim, você vai planejar, mas a realidade vai ser assim. E você vai ter que ter capacidade de adaptação a ela. Senão você não vai conseguir no objetivo, chegar no objetivo. Pivotar, você precisa pivotar. Quem não pivota é porque não está aprendendo. Alterar motor de crescimento. Então, eu pensei que isso fosse um motor de crescimento. Eu pensei que crescimento viral fosse um motor de crescimento. Pivotei. Já vi que eu tenho que fazer fidelização de cliente. Tenho que transformar eles em promotores do meu nome, do meu negócio. Novas funcionalidades. Captar coisas, softwares de capacidade de automação. Então, isso daí são novas funcionalidades. Trocar segmento de cliente. Ah, então eu atendi esse paciente de convênio e agora eu quero atender paciente só particular, porque minha monetização vai ser maior. Introduzir novos canais de venda. Vai para o Facebook Ads, para o Google Ads, entendeu? Testa alguma coisa diferente. Quantos mais pivôs, menor a capacidade de mudança. Também, da mesma forma que uma substância ela é remédio ou veneno dependendo da quantidade e da titulação que ela tem, aqui também é a mesma coisa. Quanto mais você pivota, menos você vai ter chance de atingir o objetivo no futuro. Então, pivotar pouco é ruim, mas também pivotar demais também não vai te gerar crescimento. E focar sempre nisso.
no aprendizado com o cliente. Então, explore, aprenda com o cliente, tenta entender e interagir com esse cliente, analisa e descobre o que é importante para ele, começa a executar e otimizar algumas coisas, e aí a gente faz um ciclo infinito de crescimento, um ciclo virtuoso, onde que você sempre vai engajar esse cliente, vai aprender mais com ele, engajar mais, e ele vai só trazendo mais gente para você de maneira adequada. Esse é o guarda-chuva da experiência do cliente, né? O cliente como foco de tudo, então a gente vai ter atendimento, produto, experiência do usuário, análise de dados, designer e marketing, comunicação. Você precisa também comunicar, você não adianta ser só tecnicamente bom, as pessoas precisam saber disso. E depois que você tiver todas essas informações, você vai tomar a decisão adequada. Você vai ter um trade-off a ser feito com mais condições. Você tem um nível de consciência muito maior. Growth Hacking. Estamos indo para o final, pessoal. Também chamado de Growth Marketing ou de Data Driven Marketing. O Growth não é uma fórmula, e sim também uma maneira de pensar, um mindset. Todas as metodologias ágeis são um mindset. E quais são os principais fundamentos do Growth Hacking? Experimentação e metodologia científica. É isso mesmo. Os caras usam o que o médico já faz há muito tempo. É 5W2H, é pergunta pico, é metodologia científica que a gente usa para fazer pesquisa, é bioestatística que todo aluno de medicina corre lá no início da faculdade dela. Ali você vai calcular poder de amostra, você vai fazer experimentação. Quando você aprende a fazer experimentação com seus pacientes na faculdade, na residência, você está aprendendo growth. É uma das principais metodologias do Growth Hacking. Desenvolvimento de produtos e serviços, aqui a gente mais linkado com inovação. O Growth também é sempre focado em visão de futuro. Relacionamento com clientes. Clientes sempre no foco das coisas. É imprescindível você ouvir o seu cliente e ter ele como foco de entrega. E psicologia comportamental. O Growth estuda, como diz o Daniel Kahneman, a gente precisa saber as ancoragens, os efeitos priming, a gente precisa saber um pouquinho sobre psicologia do comportamento, como que o seu cliente comporta para comprar, entendeu? Então, a gente precisa entender isso daí. E aí é dessa forma que a gente calcula o funil de vendas, sempre baseando em marketing e vendas. Então, a gente vai trabalhando no topo do funil, o famoso TOFU, a gente vai fazer atração de clientes através de tráfego orgânico pago, aí a gente vai transformar eles em visitantes, aí a gente vai converter eles em leads, e aí de leads a gente vai manter um relacionamento, um engajamento com eles, oferecer oportunidades, esse cliente ativa, tá? Vira um cliente, e aí você tem a obrigação de manter ele, fazer uma manutenção, retenção. Então, basicamente, esse lado direito são as fases do funil de growth, né? Então, atração, conversão, relacionamento, ativar esse cliente, fazer ele começar a gastar e reter esse cliente, porque eu falei lá atrás, cliente leal gasta mais contigo. Sobre o primeiro princípio do Growth Hacking, experimentos e metodologias científicas. Essas são as etapas do experimento de growth. Quem nunca ouviu falar em identificar um problema de pesquisa, pergunta pico, reunir as informações, levantar a bibliografia, tá? Formular uma hipótese. Quem nunca formulou uma hipótese? Testar a hipótese, ou experimento em si, testagem AB, ou grupos controles, e analisar e reformular ou propor alguma coisa. Esse é a metodologia de experimento científico. Quem da medicina que não sabe isso? Se não sabe, está também no lugar errado, né? E aí, aqui que a gente fala, olha só que legal, valor e complexidade. A gente está do nível exploratório para o nível de diferenciação, crescendo sempre. O BI tradicional, que é 85%, 90% das empresas trabalham aqui, ó. E como é que isso funciona? O que aconteceu? A pesquisa exploratória, é o descritivo. O BI trabalha isso, sim. Você olha só, você olha, vê o que o cliente fez e propõe uma nova hipótese para executar. Isso é totalmente factível, de baixíssimo custo, de complexidade, ó, aqui que a gente está falando aqui, ó. Tá?
Quando a gente passa para Data Science, e aí tem uma transição entre o porquê que isso aconteceu, aí tem jeito de você fazer estudos observacionais e estudos experimentais para poder descobrir isso, tá? Mas o porquê que aconteceu, o que irá acontecer, né? Quando a gente passar para o nível preditivo e para o prescritivo, como podemos fazer acontecer? Então, essa parte aqui do Data Science já é um pouco mais complexa e de um custo maior, com N muito maiores, experimentos muito mais organizados. Talvez nem todos vão conseguir fazer ou ter dinheiro para fazer, mas a gente, só para poder observar, que passa por uma descrição, uma observação, um diagnóstico, uma predição e uma prescrição. Então, isso aqui é a linha também que acontece, por exemplo, dentro da medicina. São os tipos de estudo, as pirâmides famosas aí de Oxford, com os níveis de evidência. Praticamente a mesma coisa no mercado. Como que a gente faz e busca inovação, igual eu falei lá, o desenvolvimento de novos produtos ou ideias ou de serviços, através dessa metodologia que chama Design Thinking. Então, ela é uma metodologia, num primeiro momento, observacional, passiva, onde é que você tenta entender de várias maneiras, divergindo, depois você começa a ver que aquelas observações te levam a um ponto fixo e depois você começa a executar alguma coisa. Então, você testa tudo, quando você acha o caminho, depois da testagem, do desenvolvimento e testagem, você vai atingir um ponto e aí sim esse produto está pronto para poder você fazer uma inovação. Outra metodologia, relacionamento com o cliente. Então, ela é importantíssima também e você sempre deve garantir para esse cliente uma excelência no atendimento, sempre focado em soluções para ele, né, como resposta rápida, propiciar comunicação adequada, orientação, educação, tudo isso, e também soluções baseadas no problema, né? Então, a gente vai procurar atender esse cliente focado sempre no problema dele. Sempre a gente deve estar encantado pela resolução do problema, nunca pela solução que a gente criou, porque a solução ela vai ser momentânea, igual eu falei. A gente tem que ter capacidade de adaptabilidade, você tem que ser focado no problema, não na solução. E experiências de consumo dentro da medicina, principalmente, né, elas são baseadas em dois fatores importantes. O desejo, por exemplo, um cirurgião plástico, um dermato, ele vai trabalhar esses clientes baseado num desejo dele. Pô, a adolescente ou a mulher já vai virar e falar assim, eu gostaria de pôr uma prótese de silicone, porque isso aumenta a minha autoestima e etc. Então, o cirurgião plástico ele vai trabalhar desejo. Talvez seja mais fácil do que, por exemplo, eu que mexo com tratamento de feridas, com fraturas, tenho que despertar no meu cliente o desejo, a vontade de comprar, né, o engajamento para comprar, baseado na dor. Ele vai estar querendo pagar alguma coisa para alívio daquela dor. Então, algumas especialidades vão trabalhar baseado em dor essa venda, não em desejo como outras. E aí, falando um pouquinho ainda dentro de Growth Hacking, agora já mais dentro de uma metodologia de vendas, que seria o Sales Growth, como eu vou acelerar exponencialmente a minha venda? Então, aquele livro do Mark Roberge, ele é fantástico, para mim é uma bíblia, que é o The Sales Acceleration Formula. Ele é fundamental e tudo passa inicialmente pela seleção de vendedores com inteligência e com foco em tentar educar o cliente, ter empatia com esse cliente, se colocar no local dele, o que a gente chama de rapport, ter escuta ativa, ter curiosidade em escutar o que o cliente vai estar te contando, porque é isso que vai gerar sua melhoria ou que vai te dar a estratégia do negócio. E capacidade de ajudar o cliente. E dentro desse cenário, dentro dessa adaptabilidade que eu falei, é uma terminologia inglesa que não tem tradução, que é o coachability. Mas esse coachability nada mais é do que você ter capacidade de ver, aprender, ou escutar e aprender, e executar rapidamente aquilo que você viu, escutou e aprendeu. Treinamento sistematizado e focado sempre na experiência do usuário e na jornada do cliente. Isso aqui é fundamental dentro do Sales Growth. Medir, medir, medir. Sempre medir e aprender. Medir e aprender. Então, dados e mindset de crescimento. Resultados, aprender rápido com os erros e aprimorar. Aprimorar talvez seja a parte mais fácil. O difícil é você medir, é o mais difícil, e depois é você ter o mindset de crescimento de pivotar o que você está fazendo, trocar o que você está fazendo por uma coisa nova que você aprendeu.
Níveis de consciência consumidor, isso daqui é importantíssimo. Eugene Schwartz, em 1966, nesse clássico, nesse best-seller, The Breakthrough Copywriter, ele escreveu aqui basicamente os níveis de consciência consumidor. Então, como que é isso? Como é que você vai saber qual nível de consciência seu cliente está? Em 2007, Steve Jobs, quando lançou o iPhone, ele literalmente lançou uma necessidade. Por quê? Ele tinha smartphones na época, ele não foi tão inovador, ele foi mais incremental, ele não lançou uma coisa nova. Já existiam os smartphones, né, o Palm Top, o BlackBerry. E aí, o que, que ele fez? Ele gerou um problema, que eram os botãozinhos que apertavam ali. Ele falou, e se o botãozinho quebrar? E se o botãozinho emperrar? Você vai perder o celular? E aí ele gerou uma necessidade e ele praticamente lançou a solução desse problema que foi o iPhone, porque ele tinha um botão e ainda além disso ele tinha um buscador de internet, né, um buscador, um Google Search ali que fazia a busca, né, que era o Safari, e ele ainda lançou, além de um telefone, um tocador de música também, tudo no mesmo produto e na palma da mão. E hoje é o que a gente tem aí. Então, ele criou uma necessidade. Depois, ele educou as pessoas de que aquilo era uma coisa importante e que aquilo seria um computador na palma da sua mão. E aí, ele deu segurança que aquilo ali era um produto de extrema qualidade e agregou valor para esse cliente. Então, as pessoas hoje em dia compram o iPhone sem nem saber qual que é o custo, não estão muito preocupadas com isso. E aí, obviamente, depois vieram cópias, né? Como Android e etc. A gente já sabe qual que foi o caminho. Mas a Apple hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo e ele talvez não tenha sido disruptivo, ele tenha sido incremental, ele fez uma puta melhoria, ele escutou o cliente, ele colocou o cliente como foco de tudo, ele deu usabilidade para esse cliente, ele adaptou uma coisa que talvez a pessoa que criou não teve capacidade de adaptar. Então, ele literalmente foi ágil e ele fez isso de maneira muito rápida, porque ele transformou um visitante ou um lead frio ali, apresentou um problema, mostrou a solução, apresentou o produto dele e transformou as pessoas em consumidores leais. Quem usa Apple, como eu, não troca da Apple. Então, isso é importantíssimo, trazer o cliente da inconsciência para a condição de tomar decisão. As pessoas só tomam decisão quando elas têm um número de conhecimento suficiente para poder fazer aquela aquisição, aquela compra, né? Conhecer a dor e o caminho a ser percorrido pelo cliente foi o que ele fez. Ele escutou os clientes, ele viu isso, ele entregou valor para esse cliente e ele ficou monitorando o nível de satisfação desse cliente, que é o Customer Experience, o Customer Success. Então, ele fez isso aí de maneira brilhante e resultou no que resultou. Então, o que vocês devem levar para casa de mensagem, né? O que é importante para vocês 100%? 100% é importante para vocês entenderem que o cliente deve estar no foco do consultório, do seu atendimento, da sua empresa, independente do que for. A experiência do cliente hoje é o que manda, e para isso você precisa ter propósito, você precisa saber o que você vai entregar para esse cliente. E nesse sentido, os experimentos às vezes vão te ajudar, porque às vezes quando a gente começa, a gente não tem condição de gerar esse propósito. Você tem uma vontade, um objetivo, mas ainda não é um propósito, aquilo que você luta pelo que você quer, aquilo que te move a sua vida inteira. Então, o propósito nem sempre ele é tão claro no início. Às vezes você tem um objetivo e com os experimentos, avaliando sempre os dados relativos ao cliente, o que ele te deu de feedback, você aprendendo com aquilo, de repente, você acha o que você precisava saber para entender o que era o seu propósito. Então, acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu gostaria de deixar uma mensagem final aqui do grande mestre Zeca Pagodinho, né? Camarão que dorme, a onda leva. Então, meu amigo, não fica dormindo, não, porque a medicina mudou. E você precisa ter noção de tudo isso que a gente falou hoje e muito mais. Um abraço. Tchau, tchau.